Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2025, 6h15 da noite. É campeão. Quem tem mais tem 3. Ou é tetra. Vocês que sabem. Covarde. Flamengo soma os 3 e não basta, então aguarda a liberta de Volta Redonda. Calma, estagiário. O Flamengo de Felipe Luiz pode ser simultaneamente atual campeão do Carioca, da Supercopa, da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão. Brutal. Com 0 títulos, 0 chutes no gol e 0 pontos contra o Flamengo, não sobrou nada pro Abel Tinha. Danilo, primeiro bicampeão da Champions e da Libertadores, faz gol do título, tira gol de empate e já a luz rubro-negros alega. Nunca criticamos. Canetada. Carras Crack e Cebolinha Prime reescrevem a caneta história que não se apaga. Inspiração. Motivado por torcedor em Aeroflá, Varela relembra em campo por que foi ídolo do Pelé no auge. Não deu green. Palmeiras aposta em Tigrinho e sai no prejuízo. Emocionante. Zico chora ao saber que é ídolo de tetracampeões. Saudações rubro-negras. Lá vai conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? O homem das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2. Esse é gente boa, mas... Pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Picareta mais tetracampeão. Estamos no ar, né? Estamos nos céus, né? Nem no ar. Estamos nos céus, né, Alex? Voando, né, Guilherme? Grande, inigualável, malvado, colossal, Clube de Regatas do Flamengo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mano, Guilherme, o que dizer, Guilherme? O que dizer? Depois de tantos erros e acertos nessa chamada, hein? Então, a galera nem ia saber que tinha erros, né? Mas agora que você entregou o jogo, pra acho que a gente vou pode deixar. Revelar, cara? Vou deixar. Não, vou nem me dar o trabalho de não cortar, precisa deixar, cara. É só a gente pode fazer o acknowledgement, tá ligado? Reconhecer a parada. Mas assim, cara, essa questão do que falar, ela pega muito assim, porque quando acabou o jogo no sábado, e esse episódio aqui é uma ideia que seja bem curtinho, a gente nem tem muito tempo pra gravar, né, Alex, hoje. Mas, assim, a ideia é só pra gente comentar um pouco mesmo, assim, como foi, porque é entre aspas, né? Só esse jogo. Mas, assim, no sábado, quando acabou o jogo... se muta aí, por favor, Alex, que tá dando eco. Valeu, foi mal. Tipo, quando acabou o jogo, mano, a gente aqui em casa ficou tipo assim, tá, e o que eu faço agora, tá ligado? Tava eu, meu pai e um amigo do meu pai que mora aqui perto, a gente costuma assistir nós 3 juntos. A gente manteve a energia, tá ligado? Durante a temporada. E aí, tipo, acabou o jogo, começou todo mundo a andar de um lado pro outro, tá ligado? Tipo, procurando alguma coisa pra fazer, tá ligado? A gente se abraçou e tal, comemorou, mas depois, sabe? Tipo, assim, mano, e agora? O que eu faço? Que eu sou tetracampeão, tá ligado? O que eu faço? O que eu falo? Como eu ajo? Então, acho que é uma coisa que pega muito, assim, né, mano? Sei lá, é muito inexplicável, né? Porque a gente tava até vendo, né? Vou te deixar falar, Alex, sei que você tá mutado aí eternamente. Mas a gente tava até vendo aquela imagem, aquele gráfico mostrando os maiores campeões. E a gente tá, tipo, a 1 título do Peñarol, 2 títulos do Boca, a 3 títulos de se tornar o maior campeão junto com o Independiente. Então, tipo, cara, é muito inexplicável isso, né? Guilherme, cara, assim... Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já devo ter contado com você, tipo... Eu tava até comentando com um aluno meu no sábado, que, tipo... Sobre essa coisa, né, de, pô, imagina só, a gente vai ser tetracampeão, a gente pode ser tetracampeão brasileiro... Da Libertadores e tal. Cara, que doideira. E esse meu aluno tá falando assim, cara, eu nunca pensei nisso, porque eu pensava, tipo... o bi parecia tão longe, tipo... E aí, tipo, a gente foi bi. E foi tri... E aí, tipo, em ser tri já era, tipo, aquele grande momento, né? Porque a gente chegou com todo mundo. A gente chegou com quem já tava lá em cima, tá ligado? E era por isso que esse título era tão importante, né? Porque era o que faria a gente, tipo, ultrapassar, sabe?
é uma das maiores provas de grandeza, assim, tipo, que a gente conseguiria dar em algum momento em questão de títulos, porque prova de grandeza a gente não precisa dar de forma geral pela nossa grandeza histórica, pela nossa grandeza de torcida, tudo isso. Mas na questão dos títulos, existe sempre essa questão, né, essa coisa de, tipo, na soma de tudo a gente já era maior, mas, tipo, agora a gente é incontestavelmente o maior brasileiro da Libertadores. E, tipo, é muito mágico, assim, tipo... E eu tenho uma anedota pra poder depois contar sobre o gol em si, Guilherme. Mas, assim, eu só preciso dizer que... Agora, cara, é pelo Penta. E depois a gente não sabe, né, Guilherme? Mas, pô, imagina só, 2026 é o ano do Penta da Libertadores e o ano do Deca. E se a gente ganhar a Copa do Brasil também, né? Fecha a tríplice coroa bonita. Eu acho que a gente se torna o maior campeão, né? A não sei que o Cruzeiro ganhe esse ano. Mas se o Cruzeiro não ganhar, a gente empata com eles como o maior campeão da Copa do Brasil também. E diga-se de passagem, se a gente confirmar o título na quarta-feira, ou no domingo, né? Independente, se a gente confirmar o título, a gente vai ser o primeiro Enia no campo, né? Porque quem tem mais de 8 títulos tem via fax, né? Então, assim, eu sempre falo assim com você, né? Tipo, acho que a gente não pode desconsiderar os títulos que os adversários estão contando. A gente tem que ganhar no campo e passar eles, independente da quantidade de fax. Eu sempre tenho esse pensamento, mas que existe o asterisco, existe, né? Tipo, eles não têm esses títulos num Brasileirão unificado, né? Após 71, e a gente, sim. Então, cara, é muita coisa sendo escrita, né? Não, exatamente, cara. É papo de... Assim, é que eu já falei isso com você já também, né? Eu discordo desses títulos, mas como eles já estão ali, cara, pra mim realmente essa parada, pô, vamos pegar e vamos disputar ali quanto eles dizem que tem. Acho que eles dizem que tem o quê? 12, né? Então, eu vou descansar Sim, quando sim. tiver 13. Tá ligado? Quando a gente tiver 13 eu vou falar. Então, agora eu vou me sentir que nem o Thanos, tá ligado? Tipo, ele falando assim, agora eu posso descansar? É isso. Então, essa vibe em relação ao Mundial, né? Porque o que pega agora, assim, acho que o único time que tem um argumento assim mais forte sobre a gente é o São Paulo, né? Porque, assim, ser tricampeão mundial é muita coisa, né? E então, tipo, eu acho que a gente pegando pelo menos mais um Intercontinental em algum momento. Porque, assim, o que a gente tem de previsão, né, pro futebol brasileiro nesse momento? Palmeiras e Flamengo são os times mais estruturados, e a tendência é que continuem assim. Você pode ver outros times brigando, talvez outros times consigam chegar no mesmo patamar, mas a tendência é que a Libertadores seja um campeonato muito mais frequentado, né, em questão de finais, de títulos, por Palmeiras e Flamengo nos próximos anos, e com isso tenha mais chances de disputar o Intercontinental. Então, pode ser que em algum momento aconteça de quebrar essa... Eu tô querendo não zicar, entendeu? Eu tô fazendo todo esse contorno para não zicar. Pode ser que em algum momento aconteça de um outro time brasileiro voltar a ser campeão do Intercontinental, que é o mesmo sistema, né, que já vinha acontecendo. Mas eu acho que ter um outro título desse, né, que a gente possa cravar como um mundial, de fato, eu acho que pesaria muito. Como, tipo, se a gente tivesse ganhado aquele mundial do Liverpool em 2019, tá ligado? Porque eu acho que, assim, é o único argumento que pode ser tido é esse, mano. Porque não tem outro campeão mundial no Brasil. Mas em relação a outros títulos, a gente tá, tipo, entre os maiores campeões de todos os campeonatos, ou é o maior campeão, né? Então acho que é muito difícil achar algum argumento contra a gente ser o maior time do Brasil, né? Não, exatamente. Você se mutou. Você começou a falar e se mutou. Perdão. É muito complicado nessa no sentido de, tipo, do São Paulo, porque o São Paulo é tricampeão da Libertadores e tal, e tem 3 mundiais, só que, cara, é aquilo, né, tipo, é que é muito óbvio, né, hoje em dia, tipo, ser campeão mundial é muito mais complicado, tipo, porque a diferença é muito maior do que era, tipo, nos anos 2000, já era grande naquela época, hoje em dia tá cada vez tá pior, então, tipo, não é impossível, eu acho que é super plausível, sabe, tipo, ao mesmo tempo que a diferença é muito grande. Eu acho que o Flamengo é o único clube, no caso do futebol brasileiro, que, tipo, conseguiria disputar. Inclusive, tem uma notícia, não sei se eu já posso dar, Guilherme, sobre isso, que eu acho que é pertinente. Mas, assim, é muito difícil. Então, acho que até mesmo se a gente se tornar o primeiro time, por exemplo, bimundial, né, intercontinental que seja,
é papo de, tipo, ter uma outra dimensão, tá ligado? E eu acho que assim, é o que a gente debateu no meio do ano também, né? Que a gente estava comentando, né? Que a distância entre a maioria dos times europeus e tal e o resto do futebol mundial não necessariamente é tão grande, que existem aquelas superpotências que a gente colocou, né, Alex? Então, tipo, se você parar pra pensar, nem sempre essas superpotências vão ser os campeões da Champions. Então pode acontecer de ter um outro time que ganha Champions que se torne mais acessível mundial, mas muito difícil ainda. Só que o que a gente também comentou no meio do ano é que, tipo, times que não são superpotências, mas jogam na Europa, conseguem muitas vezes derrotar essas superpotências pelo costume, porque você joga tantas vezes que uma hora você acaba ganhando. São tantos times piores que jogam contra esses times, esse top 7 talvez aí do mundo, top 10 do mundo, que uma hora acontece a zebra, né? Então a ideia de que quanto mais você frequente o Mundial, mais você enfrente esses times, mais chance tem de acontecer uma zebra, né? Então acho que isso é algo também a ser levado em conta, inclusive porque a gente já está classificado no Super Mundial de 2029 também, né? Esse título já garante essa vaga. Então, é muita coisa, né? Não, exatamente, assim, mas assim, até eu vou entender que você me permite já entrar nesse ponto. Já tá certo, o Rodrigo Matos publicou hoje que o Flamengo bateu 2 bilhões de receita no ano de 2025. Então, assim, a gente tá realmente falando de uma proporção meio assustadora até, na verdade, eu acho, sabe? Então, a gente começa a se posicionar numa condição de fato, buscar isso, né? E indo, sei lá, talvez seja, isso que eu vou falar agora seja um pouquinho excessivo, mas, tipo, de 2 em 2 anos, a gente pensar em estar no Intercontinental jogando contra times grandes. Chegar no Mundial, no Super Mundial, vai estar um pouco mais tranquilo, talvez, mais plausível, mais acessível, né? Um confronto desses, talvez. Não sei, cara, mas é uma hipótese que eu sinto, assim, que dá pra acreditar, sabe? Especialmente se a gente tiver continuidade de trabalho, né? Porque você cita, assim, esse valor recorde e isso vai para os dois lados, mas assim, primeiro falando da gestão, o ano de estreia da gestão Landim também é um ano em que a gente ganha Brasileiro e Libertadores, com Jorge Jesus e tal. E esse ano de estreia, de início, né, primeiro ano da gestão do BAP, a gente muito provavelmente vai repetir o feito, né, de ter Libertadores e Brasileiro. O Brasileiro ainda não está certo, mas está relativamente encaminhado. E só que, tipo, qual é a constância que a gente vai ter? Porque isso é muito importante, né? O Flamengo pós-2019, eu acho que ele não precisava de um auge mais. Ele precisava de uma constância para ter essa ideia de hegemonia. Muito se fala disso, hegemonia no futebol sul-americano, espanholização, etc. E a gente até defende, acho que a gente já debateu isso algumas vezes, né, Alex, que se não fosse a pandemia do coronavírus em 2020, a gente esperava que aquele time do Jorge Jesus, tendo uma continuidade de trabalho, fizesse esse papel de hegemonia muito mais forte. O time do Jorge Jesus em 2020 estava jogando muita bola, né? Então, a gente até defende isso. E agora a gente tem a possibilidade de ter uma continuidade de trabalho, agora saindo do lado da gestão e pro lado do técnico, com o Felipe Luiz, que tipo, tá fechando seu primeiro ano de carreira. É o segundo técnico nesse século que completa um ano no Flamengo, né? Acho que só o Vanderlei Luxemburgo, assim, que tinha completado uma temporada do início ao fim no Flamengo, o que é meio bizarro. E a gente, nesse primeiro ano de carreira dele, já tem, como a gente já falou na chamada, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Então, assim, a tendência é que ele, que é um técnico que está começando, melhore e que, tendo maior continuidade no trabalho, o time melhore, entenda melhor o que o técnico quer cada vez mais e que o elenco melhore, que o elenco possa ser montado também pensando no trabalho do técnico, que é algo que não aconteceu na gestão Landim, porque o técnico trocava tanto que era impossível montar um elenco pensando numa forma de jogar específica, né? Então acho que, tipo, tudo isso dá pra ter essa esperança, né? Tudo isso leva a gente a ter essa esperança, né? De uma continuidade, de fato conseguir atingir essa constância mais hegemônica. É óbvio que acho que o futebol brasileiro e sul-americano é muito disputado, então ninguém vai ganhar todos os títulos todo ano, não vai acontecer uma coisa assim. Zero expectativa de que seja isso. A gente teve que abrir mão da Copa do Brasil esse ano, por exemplo. A gente criticou, mas era uma coisa necessária e rendeu frutos. Mas eu acho que com uma organização dá pra gente chegar mais perto dessa hegemonia, né?
Cara, é muito engraçado, né? Tipo, a gente já tá mencionando ideia de hegemonia. Pelo bem ou pelo mal, a gente já tá falando sobre isso, tá ligado? Tipo, isso é muito engraçado. Mas é isso, né? Tipo, falando em orçamento, falando na disputa, falando sobre principalmente o que você trouxe de continuidade de trabalho, é de fato que no meio de todos esses anos, né? Porque de 2019 pra cá, tipo, é bem tranquilo dizer que a gente tá bem acima dos 900 mil de orçamento, né? De orçamento não, de faturamento. Então, é realmente coisa de que, tipo, a gente tem uma diferença financeira muito razoável pros outros times e o que faltava era um trabalho, né? E a gente vê que o que faltava era um trabalho porque, tipo, só tendo um técnico que tá, tipo, há mais de um ano no Flamengo, tipo, a gente vê que, tipo, como a gente consegue dar um controle incrível no time medíocre do Palmeiras pelo trabalho medíocre do Abel Ferreira, sabe? E acho que isso precisa ser dito, até falando sobre o jogo, cara, e tá na chamada também, é um Palmeiras muito pobre, mano. Tipo, virou meme, tipo, dos nossos colegas sul-americanos, né, colegas da Libertadores e tal, zoando o Palmeiras com a ligação direta, chutões pra frente e tal. Pô, cara, é de uma pobreza tão grande, tipo, e o Flamengo conseguiu em vários momentos ser tão pobre quanto isso, à medida em que, tipo, não conseguia disputar com um time tão pobre, né? Que não conseguia dar continuidade de trabalho, mas porque também trouxe técnicos muito ruins, vamos falar a verdade, né? Porque eu acho que uma questão importante dizer, eu não acho que vale a pena pensar em continuidade a qualquer custo. Então, tipo, São Paulo não merecia continuidade, Tite não merecia continuidade, talvez o Dorival merecesse continuidade, mas teve na época eu não achei que merecia. Eu defendi que talvez ele devesse ir embora e tal. Me arrependi profundamente porque veio o Vitor Pereira com um trabalho, assim, comoventemente ruim. Tipo, e aí ele tava lá. Comoventemente ruim é muito bom. Não, e tipo, é importante dizer isso porque, pô, ele tava fazendo algum sucesso lá na Premier League com o Wolverhampton, já ficou aquele papo lá. Viu? É só dar tempo, não sei o que. Agora a gente tá vendo o Vitor Pereira de novo mostrando o seu grande trabalho, a sua grande capacidade. Quando ele tem uma temporada pra começar, eu acho que é quando ele se mostra de verdade, entendeu? Porque quando começou uma temporada pelo Flamengo, foi muito mal. Quando ele chegou no Corinthians, acho que ele não chegou no início do ano, ele chegou no meio da temporada. Aí fez alguma graça lá, tá ligado? Só que agora que ele pegou e chegou, teve uma temporada iniciando no Palmeiras, no Wolverhampton, deu merda, tá ligado? Então acho que esse é o grande ponto, ele não pode ter continuidade. Eu acho que essa questão da continuidade dá pra pensar pelo outro lado também, né, mano? Você viu o tanto de coisa que o Abel Ferreira ganhou por ter continuidade sem ser um técnico tão bom assim, né? Porque, tipo assim, porque qual que é a parada? Eu acho que a maioria dos técnicos do Brasil é ruim e não tem continuidade. Então, se você pega um técnico que é ruim, mas tem continuidade, ele já tem alguma coisa a mais. Assim, a grande verdade que eu vejo é assim, mas é óbvio que, assim, se a gente for olhar para esses trabalhos que houveram pós-JJ, Domenech, Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite. É óbvio que se a gente olhar todos esses trabalhos, o trabalho do Felipe Luiz é o mais promissor. É o melhor trabalho pós-JJ e você já trouxe também algumas vezes, né, que provavelmente é o melhor trabalho do Flamengo nesse século, assim, né? E então, tipo, a gente tem a chance de dar continuidade com um técnico que faz o melhor trabalho pós-JJ. Então, tipo, é o melhor cenário, né? Porque eu acho que, assim, ter continuidade com algum desses outros técnicos, alguns deles ia até render algum fruto, porque é isso, no Brasil os trabalhos são ruins e não tem continuidade. Mas você poder ter continuidade com o trabalho do Felipe, que já se mostra promissor e ainda é um técnico em início de carreira, é o melhor cenário possível, assim. Tem essa junção de todas as coisas, né? Um técnico promissor tende a melhorar e você tem a chance de dar continuidade. Então, tipo, aproveitar. Mas falando também especialmente sobre o jogo, e depois se você quiser comentar essa questão da quantidade de novo, você pode falar também, mas só pra gente também já entrar alguma coisa no jogo, né? É o que você falou, cara. Foi um time muito pobre de ideias do Abel Ferreira e a gente já falou várias vezes aqui, né, Ana, que a gente sempre teve a opinião de que, tipo, o Abel Ferreira tem um trabalho que sempre que outro time jogou bola mesmo, assim, foi um time bom mesmo, ganhou mais títulos que eles, títulos mais importantes que eles, né? Eles conseguem ter uma certa constância frente ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, que tem muitos times fracos, né? De futebol ruim mesmo, mas
quando tinha um time jogando bola, esse Palmeiras nunca conseguiu bater de frente. Então, é um trabalho que sempre demonstrou isso, mas acho que esse jogo escancarou um pouco isso, né? Não, justamente. Cara, assim, é uma sensação realmente muito grande de que era sobre acertar e que e de certa forma era meio impossível de acertar à medida que, tipo, o trabalho era feito da forma que era. E, tipo, eu não posso também dar muito crédito ao Boto, por exemplo, nesse momento, à medida em que, tipo, ele chegou e já tinha um técnico aqui. É óbvio que ele acertou em deixar o Felipe, mas, tipo, era muito mais fácil manter o Felipe de fato, né, do que demiti-lo, né? Acho que era muito mais cômodo fazer esse caminho, né? Mas ainda assim, ele tomou essa decisão, mas, cara, assim, acho que a sequência de trabalho também disse muito. Acho que o Felipe esteve muito blindado nos momentos onde teve mais oscilação na temporada. Isso por si só, acho que já, tipo, é um grande diferencial pro que a gente teve em outros momentos também, né? E, cara, além disso, eu acho que, assim, já teve alguns papos, já está sendo muito falado sobre a próxima temporada, inclusive, além dessa notícia sobre os 2 bilhões, teve a notícia acerca do Flamengo estar de olho em alguns jogadores, teve algumas coisas relacionadas à renovação do contrato do Felipe. Então, assim, mano, eu acho que é realmente o caso de, tipo, a gente olhar para esse momento como um momento único, mas e também modificador de roteiro do Flamengo, né? E, assim, e é nesse sentido, né, tipo, mesmo que, de novo, né, a escolha da manutenção do Felipe seja uma coisa que talvez fosse óbvia, ideal, esperado, cara, tipo, tem seu mérito também, né? Tipo, porque aquilo, aí eu vou transportar pra esse ponto. Se a gente ouvia muito sobre, tipo, o Dorival Júnior, ele mantém o jogador, ou ele não atrapalha os jogadores. A gente comentou no último episódio, se não me engano, sobre, tipo, não atrapalhar os jogadores, né? Que é uma coisa que a gente acha que o Felipe não faz. Talvez pode ser que nem ter uma certeza absoluta de que, tipo, ele faz os jogadores jogarem melhor. A gente pode pensar, tipo, que pelo menos atrapalhando não tá atrapalhando. Apesar de que ele também tá fazendo uma Rashica jogar uma barbaridade. Mas, assim, um bom dirigente é um que também não atrapalha, né? Então a gente tem isso. E, Guilherme, assim, eu já vou te dar a palavra, mas eu só queria dizer que após a volta, né, o meu retorno, eu quero já falar sobre uma pequena história, porque o tempo já está dando uma avançadinha, eu sei que você tem um horário também. Mas eu quero dar uma comentada sobre momentos do jogo, tá? Não, acho que é importante isso, assim, acho que tem muita coisa que a gente quer falar sobre o trabalho do Felipe, mas a gente ainda pretende ter mais 2 episódios esse ano, né, um pós-jogo do Mirassol, a gente, mesmo que seja campeão brasileiro na quarta-feira, né, a gente não pretende fazer um episódio pós-jogo do Ceará, que seria outro episódio falando de um jogo só, né, a gente vai focar nos 2 jogos que fecham o brasileiro e falar, já chamar o Intercontinental, né, e depois um episódio só pós-Intercontinental, seja o Flamengo campeão, vice, semifinalista ou perca nas quartas, né? A gente vai esperar o Flamengo terminar sua campanha no Intercontinental para fazer um episódio. Eu acho que nesse episódio pós-Intercontinental, talvez no do brasileiro a gente já possa abordar um pouco, mas acho que aí a gente pode fazer com calma, né? Um balanço da temporada e trazer mais essas questões do trabalho do Felipe, e porque a gente sempre defendeu a continuidade dele, mas porque acho que fica cada vez mais claro, né? Que a continuidade dele é o que faz mais sentido para o clube. Até, por exemplo, tem a notícia do Cebolinha querendo sair e outras questões, e eu acho que isso pode ficar mais para os próximos episódios, porque a gente precisa comentar do jogo em si, né? E nesse sentido, cara, eu vou abrir, depois você pode trazer os lances do jogo, mas assim, eu vou abrir dizendo um comentário que eu fiz em off com o Alex, que é, cara, eu não me lembro nunca de ter visto uma final de Libertadores com bom futebol, assim. Eu me lembro, tipo, pra mim 2019, assim, 2022 não foram também, assim, grandes jogos do Flamengo, sabe? É muito mais um sofrimento, nervosismo, emoção, como talvez 2021 talvez tenha sido um pouco mais, sei lá, de mais pouca coisa a mais, assim, de futebol de ambos os lados, né? Esse ano, certamente ruim. E mesmo finais de outros times, cara, pra não dizer que, assim, é pela emoção de estar torcendo,
Palmeiras e Santos em 2020 acho que o pior jogo que eu já vi na minha vida. Eu me arrependo amargamente até hoje de ter ligado a televisão naquele dia. E, tipo, quando eu penso, mesmo num Boca e River que teve, que acho que até foi em Madrid o jogo de volta e tal, eu lembro muito mais dessa garra, dessa coisa, do que, assim, pô, foi um jogão de bola, sabe? E eu acho que a final desse ano se enquadrou nisso, né? O Flamengo foi superior ao longo do jogo quase todo. Eu não gostei muito da postura depois da gente tomar gol, mas a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas, de forma geral, também não foi, assim, um jogaço do Flamengo, sabe? Foi um jogo muito, acho que, de temeridade de um time do outro, sabe? Um time temendo o outro, sabe? E querendo não dar chance pro outro. Essa coisa de um jogo que fica um pouco mais chato de assistir mesmo, mas, óbvio, isso falando de bola jogada, não de emoção, porque emoção a gente tava a mil, né, Alex? Cara, assim, de fato, é um jogo muito ruim. Cara, eu vou te falar, eu acho que a Libertadores de 2019 não foi ruim, cara, em futebol, assim, olhando pro campo. Acho que, nossa, é um jogo muito melhor do que, por exemplo, esse de ontem. De ontem não, de anteontem. Não, talvez eu estivesse muito nervoso também, mas assim, a minha lembrança é de ser um jogo muito mais da emoção do que da técnica, sabe? Mas enfim. Não, de fato concordo, mas a questão é que pra mim é muito óbvio, porque assim, eu vi esse jogo, não sei se você se lembra, se eu já comentei isso com você, eu tenho quase certeza que eu comentei isso com você, eu vi esse jogo, depois, o Flamengo já tinha sido campeão quando eu vi o jogo, porque eu tava num casamento durante o jogo e tudo mais, então tipo assim, eu já sabia que o Flamengo era bicampeão da Libertadores, tá ligado? Então pra mim, Cara, tu tem que contar essa história depois no podcast com calma. Porque pô, não eu não contei tava não? ligado nisso, não. Isso é interessante. Cara, então, não, isso vou falar é interessante demais, mano. Mas enfim, continua teu raciocínio. Fala aí. Eu tava num casamento. Tipo, eu já tinha confirmado que eu iria. E afinal caiu pra esse dia, tipo, cara, acho que nem fazia parte assim da minha cabeça que podia ser esse dia e tal. E aí a gente tava indo pro casamento, lá em Jacarepaguá. Cara, no carro ainda eu recebi notificação, o Flamengo tomou um gol do River Plate, né? Cara, a gente ficou lá, tipo, na cerimônia, entrando no padrinho, entrando no noivo, não sei o quê. E o Flamengo virando o jogo. E eu olhando meu celular, assim, eu, tipo, agarrando o braço do meu pai, balançando ele, pai, empatou, pai, virou. Aí quando o noivo entrou né, depois da cerimônia, quando o noivo entrou no salão, ele entrou com a bandeira do Flamengo e tal, tocando o hino e tudo mais. Mas assim, foi um grande pavor aquele jogo, aquele momento incrível. E aí quando a gente chegou em casa, a gente pegou o VT da meia-noite. No Sport TV. No Sport TV não, perdão. Na ESPN. E a gente viu o jogo já sabendo que já tinha acontecido. Então, tipo, foi um jogo... Mas, de toda forma, foi um jogo muito melhor, cara, sabe? Tipo... Que experiência bizarra, mano. Porque eu acho que, tipo, assistir a Libertadores 19 já sabendo o resultado, sei lá, uma coisa que só experienciando, tá ligado? Porque, tipo, acho que eu não consigo nem imaginar como seria. Porque muito da Libertadores 19 foi a atenção e a virada nos últimos minutos, né? Então, tipo... O não saber o resultado é um fator tão grande nesse jogo, na minha cabeça, que nunca tinha pensado nessa possibilidade, tá ligado? De alguém ter assistido já sabendo o resultado. Mas muito interessante. Mas foi mal, continua isso. Eu, tipo, só curti muito a história. Não, mas assim, ela é muito especial. E assim, eu vou precisar falar também um ponto positivo aqui, que era uma preocupação minha, que era a seguinte. Nos anos que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu não assisti os momentos que o Flamengo fez gol, porque eu também não vi o gol do Gabigol ao vivo em 2022. Então eu tava deitado com a Letícia assim, antes do jogo, e falei pra ela, cara, eu tô um pouco preocupado, porque, tipo, eu nunca vi... Eu não falei isso, na verdade, eu comecei a ficar falando as paradas, ela falou assim, entendi. Mas ela falou, mas eu vou estar com você, então então o Flamengo vai ganhar. Aí eu falei, não, é isso aí e tal, eu tava nervoso. Aí a gente assistiu o jogo junto, né, como eu já tinha comunicado e tal. Mas eu vou contar essa história muito engraçada. Em dado momento do jogo... A minha televisão ela pega sinal pela internet. E aí, a internet deu uma desconectada e o vídeo a transmissão deu uma voltadinha atrás. E eu não mudei de canal, eu botei de volta, assim, a gente só continuou. Guilherme, a gente tava com um delay, a gente acabou ficando com delay. E aí, eu comecei a ouvir um pouco de barulho e tal, não sei o que. Eu abri o meu Twitter,
pesquisei o perfil do Flamengo e tava o post do gol do Danilo. Aí eu falei pro meu pai, abri o pai comemorando já. E aí quando, tipo, saiu o gol de fato na tela, a gente comemorou mais ainda. Aí depois eu fui lá e botei, tipo, mudei de canal e botei de volta na Globo. E aí a gente assistiu o jogo já, tipo, sem delay. Mas foi muito engraçado, cara. Foi muito. Foi, assim, Você acabou de me convencer. Falei. Não, então, é isso. Eu não posso ver o gol ao vivo, tá ligado? Eu tenho que ver com algum delay. Não, você não pode, mano. Você não pode, mas velho, a próxima fase de Libertadores eu vou te trancar, mano, em um lugar. E é isso, tá ligado? Você viu o gol em 2021? O nosso gol? Eu vi o jogo inteiro. Eu vi o jogo na íntegra. Então, tá comprovado. Assim, método científico. Acabou pra tu, Alex. Cara, mas assim, eu lembro da final de 19, eu lembro muito pouco, assim, de pensar nesse debate, né, de jogo bem jogado e tal. Eu lembro um pouco de pensar no jogo. Eu lembro só muito do momento da explosão, assim, e, tipo... Mano, é muito bizarro, porque é o que todo mundo conta, né? O empate e a virada foram tão próximos que você não se recuperou do empate quando você vê a virada, tá ligado? Você tá tudo junto ali, então... cara, uma das maiores emoções que eu acho que um jogo de futebol pode proporcionar é essa virada aqui de 2019, assim, acho que dificilmente existe um outro jogo que possa dar uma emoção maior que essa. Pode talvez igualar, mas maior que essa acho muito difícil. Por todo o contexto e, enfim, a forma que foi. E aí eu acho que eu nunca contei isso no podcast, mas eu acho que eu já te falei em off, né? Que aí, tipo, eu tava num churrasco, que era um churrasco tipo, da galera que jogava futebol, que eram amigos do meu pai e tal. Eu tinha 15 anos na época, né? Então tava assistindo, tipo, tava na casa de um amigo do meu pai, um churrasco com a galera. E depois, eu não sei se tava tocando a música antes, se foi depois, eu não consigo me lembrar a cronologia exata. Mas tá tocando uma música que, tipo, aumenta que isso aí é rock and roll, Celso Blues Boy, e que o refrão praticamente, tipo, basicamente, tipo, rock and roll. E aí, tipo, todo mundo, mano, automaticamente tava, tipo, cantando Gabigol. Tipo, eu quando penso em 19, eu só consigo pensar nisso, tá ligado? Nessa emoção, tipo, nesse pico de emoção que foi o jogo, como se o jogo todo tivesse sido só esse momento, tá ligado? Da virada e, tipo, todo mundo... E vendo... O Gabigol nunca foi tão ídolo quanto nesse momento, tá ligado? É impossível ultrapassar o nível de idolatria. Ali ele foi a pessoa mais importante do universo pra quem tava assistindo aquele jogo, né? Então... É muito bizarro pensar isso. E um pouco o que o Danilo fez, mas eu acho que agora a gente já tá mais calejado, assim, entre aspas, pra situação, né? Em 2019 era esse baque de 40 anos, né? Então, com certeza tinha mais peso. Mas, assim, falando voltando, né? De bola no pé, talvez seja minha memória que seja ruim em relação a 19 mesmo, mas, no geral, eu diria que dá para fazer essa afirmação, pelo menos da minha memória dos jogos que eu podia assistir. Eu acho que o final de Libertadores não costuma ser um jogo de futebol tão bem jogado assim, sabe? É um jogo muito disputado, é um jogo muito de raça, de físico, de mental e tal, mas não necessariamente um jogo mais técnico, né? Sei lá, é a minha impressão um pouco. Não, eu concordo, cara. Eu concordo, assim, Só que, cara, eu vou te dizer que uma coisa que eu acabei de ver aqui que eu achei muito interessante, eu só tô tentando confirmar quem era em que momento o Abel entrou nessa parada, mas só queria comentar assim, porque, tipo, isso me é muito caro. É que eu acabei de ver que... Cara, porque essa é uma coisa importante, a gente já tá falando sobre isso. Guilherme, nos últimos 20 jogos entre Flamengo e Palmeiras, que conta com o primeiro jogo do Brasileirão em 2019, o Flamengo ganhou 10 jogos. Empatou 7 e perdeu 3. Desses 3 que o Flamengo perdeu, o primeiro foi a final da Libertadores com aquele passe do Andrés, né? Não, já tá errado, porque esse jogo foi empate em tempo normal, né? Sim. O gol foi na prorrogação. Não foi depois, derrota, assim. Um 4-3 na Supercopa do Brasil em 2003. E depois 1-0 esse jogo na Copa viagem do Brasil. Também. Sim. E depois 1-0 na Copa do Brasil 2024, sendo que foi o jogo da volta em que o Flamengo ganhou o primeiro jogo. Ou seja, o Flamengo ainda com essa derrota se classificou na Copa do Brasil. Sim, foi o jogo que o Tite foi covarde, foi pra lá jogar na retranca, sem nenhum motivo, tá ligado? Sim. Então, assim, cara, eu acho que só que eu quero dizer com isso é que, cara, basicamente, o Abel Ferreira só tem uma vitória contra o Flamengo, tá ligado?
Tipo, e isso que é o maior técnico da história do clube. Isso é O, comovente, cara. ele tem a da Copa do Brasil, que é, como você falou, a gente que classificou, e a da Supercopa que vale o título, né? Porque é isso, tá ligado? Sim, Cara, é tipo, muito pouco, é muito pouco. Cara, e também eu só queria confirmar aqui, que eu não consegui, mano. Mas, tipo, só pra confirmar qual que foi o momento. 20 de setembro. O Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras em outubro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ele foi contratado em outubro. Ou seja, ele tava já na derrota de 2-0 pro Flamengo. Que o 1-1 foi em setembro. Ele ainda não era técnico do Flamengo, do Palmeiras. E aí, o jogo da volta, né? Que foi 2-0 Flamengo em 2020, no Brasileirão de 2020, no caso. Ele já era técnico do Palmeiras e perdeu. Então, assim. Acho que são 17 jogos, então, né? Por essa conta aí. Isso, são 17 jogos com 8 vitórias do Flamengo. E 1, 2, 3, 4, 5 empates. Não, calma, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empates. Enfim. E vale dizer que, assim, o Felipe Luiz tá com 100%, né? Ele ganhou todos os jogos contra o Palmeiras do Abel. E é até curioso, porque o Felipe Luiz a gente até já trouxe algumas vezes, né? Parece que ele tem dificuldade contra os mesmos times, assim, como o Fluminense, o próprio Atlético Mineiro, nosso retrospecto, acho que não é tão bom assim. Mas, tipo, o Palmeiras não é um desses times que o Felipe tem dificuldade, né? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Mas assim, mano, já que a gente tá já caminhando aí pra um horário mais apertado, acho que dá pra gente fazer alguns destaques sobre o jogo. Sim, você falou do lance do Danilo, acho que a gente tem que fazer a meia-culpa aí, né? De fato. Se puder montar rapidinho, mano. Verdade. O Danilo, assim, tipo, eu não vou dizer que a gente tava errado de criticar antes, porque não faz sentido voltar atrás do que a gente falou, tá ligado? Mas a gente até trouxe no episódio antes da final que o Danilo vinha de um crescimento, assim, nos últimos jogos contra o Bragantino e contra o Galo, foram atuações melhores. A gente até fez essa brincadeira, né, que ele tentou fazer um gol contra 2 vezes no jogo contra o Bragantino, mas que, no geral, as atuações dele foram melhores, foram mais sólidas, e que ele parecia estar crescendo e que era importante antes da Libertadores. E, cara, foi uma atuação que, assim, se não foi necessariamente a melhor atuação nos 90 minutos, perfeita e tal, como é, tá ligado? Num sentido muito detalhista, muito minucioso, ele fez tudo que ele precisava fazer, né, mano? Porque ele decidiu o jogo, assim. Então, eu acho que o Danilo, se a gente em algum momento da temporada cobrou que ele... O custo-benefício, né? Que ele não entregou o que a gente esperava que ele entregasse quando ele veio pro Flamengo, eu acho que esse jogo valeu já ele ter vindo pro Flamengo, né? Acho que você vai concordar comigo nessa, né, Alex? Não, com certeza. E assim, digo mais, eu tava muito... Cara, quando saiu a escalação do Flamengo, eu fiquei muito decepcionado que o Léo Ortiz não tava em campo. Então, assim, eu tenho que fazer uma minha-culpa muito absurda. Eu não sei como é que você reagiu quando você soube que ele não estaria em campo, mas, assim, eu sei que eu não reagi bem. Eu queria o Ortiz, mas eu acho que eu já tinha aceitado um pouco a ideia, tá ligado? Eu falei até com meu pai, assim, muito desapontado. Tipo, o Ortiz não vai começar o jogo não sei o quê. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Felipe também. E, cara, acho que também é importante citar que, assim, muito tinha esse debate, né? O gol vai ser do Juninho, vai ser do BH, vai ser do Arrascaeta e tal. E, cara, o Danilo é curioso, porque a gente faz a chamada dele ser bicampeão da Libertadores e ele já tinha um gol em final de Libertadores pelo Santos. Então, tipo, não tem jeito, né, mano? Tem uma questão mística aí, né? O cara que cresce em decisão. Não tem jeito, né? É uma coisa que se mantém em algum grau. E ele ocupou o papel que precisava ocupar, porque a gente teve muito medo de quem seria o cara que ia crescer na decisão. E o Danilo fez isso, né? Fala aí, Alex. Pô, e aí eu preciso dizer, cara, até aproveitando aqui uma parada que você tá na pauta e tal, o Varela inspira o Pelé no auge e tal, mas vamos combinar uma coisa. Os caras da Vila têm uma coisa com decisão, né, mano? É o Bruno Henrique crescendo no momento decisivo, é o Gabigol, é o Danilo
sabe, tipo, fazendo gol de título. Tem alguma coisa na água da Vila mesmo, cara. Esse Flamengo Castilha tá poderoso, cara. Nesse sentido, tem que respeitar o time que o Pelé jogou, né, mano? Não, aí não tem como, né? Acho que é o tipo de coisa... Mano, a magia tá lá pra sempre. E acho que, assim, dá pra dizer, talvez com certa tranquilidade, não sei se você vai discordar de mim nessa, mas eu acho que a base do Santos é, historicamente, a maior e melhor base do Brasil, né? Se você pensar a quantidade de craques que já saíram de lá. Óbvio, todos os times revelam craques, mas eu acho que a Água da Vila sempre foi diferenciada nesse sentido, né? Mas cara, eu acho que você citou o Varela e eu acho que a gente precisa falar disso, né, mano? O Varela foi de longe e o melhor jogador em campo, não o nosso melhor, o melhor dos dois times, assim. Que atuação, cara. Ele defendeu, ele atacou, ele foi um dos melhores defendendo, foi o melhor atacando, tá ligado? Tipo, ele fez tudo em campo, assim, correu até o final, fazendo marcação, pressão, assim, quase aos 90, na defesa do Palmeiras, dando a volta no campo, né? Então, tipo, é bizarro, assim, jogou muita bola o Varela e acho que também tem que ter esse reconhecimento, né? De toda a trajetória que ele teve aqui, que é um jogador que consegue se superar e se encontrar, talvez a melhor atuação dele pelo clube, né? E num momento que era importante também, né? Não, e digo mais, tá? Assim, num jogo que a gente pode dizer, eu pelo menos acho que o Flamengo jogou meio mal e tal. É muito surpreendente, você falou sobre a postura do Flamengo. E, cara, me surpreendeu muito que depois do gol, o Palmeiras ficou muito mais com a bola, né? O Flamengo deixou o Palmeiras ficar muito mais com a bola. Uhum. Mas, cara, a gente ainda tava com mais de 60% de posse de bola, assim, eu fiquei muito chocado com isso. Porque, tipo, na verdade, isso só é prova de que, tipo, o Flamengo tava com muito mais posse de bola antes, né? Uhum. Eu vi aqui, vou ver se eu posso falar pra tu, Gui, que eu sei que tu já tá de olho aí, os números da partida que a Conmebol compartilhou foram 9 chutes do Palmeiras, 11 do Flamengo, só que desse do Palmeiras nenhum foi no gol, né? Importante destacar. Foram 444 passes do Flamengo e 282 passes do Palmeiras. E a posse de bola final ficou em 61% pro Flamengo e 39% pro Palmeiras. Ou seja, depois de o Palmeiras ficar, tipo, quase uns, 20 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim, com a bola basicamente só pra si, não conseguiu diminuir pra menos de 40% a posse de bola, sabe? Tipo, no caso, aumentar pra mais de 40% a posse de bola. Então, assim, fica muito claro que é um time que realmente abriu mão do jogo. Mas, assim, e aí eu só queria finalizar, podendo destacar outros nomezinhos assim. Meu pai tava falando muito sobre, tipo, a partida do Carrascal. E, cara, tipo, eu achei que o Carrascal jogou bem mal. Só que ele jogou bem mal tentando pra cacete, tá ligado? Foi aquele tipo de jogo, assim, que, tipo, era muito comum de ver o Arthur Ribeiro fazendo, sabe? Tipo, ele tentava tanto e acabava errando, mas ele tentava tanto. E ele era produtivo em alguns momentos, mas em alguns momentos ele errava muito, porque ele tentava muito. Mas aqui, tipo, num jogo que você ganha, o quanto ele tentou acaba sendo mais valorizado do que o quanto ele errou, né? E acho que foi o caso da partida dele. Ele acaba configurando uma das grandes partidas dessa final também. O Carrascal, pra mim, vem numa fase bem abaixo, assim. Ele já esteve bem melhor. Eu acho que até comentei no episódio anterior, né? Eu acho que ele tem segurado muito as jogadas, assim. Jogadas que o time tá fazendo uma tabela de um toque, ele segura e dá 2, 3 toques. E, assim, às vezes é importante. A gente sempre defendeu, né? Que de tal ritmo era muito importante. O Gerson era um especialista nisso. Enfim, o De La Cruz acho que faz isso muito bem também. O próprio Jorginho. Mas eu acho que o Carrascal tá um pouco fora de timing nisso, né? Às vezes ele segura uma jogada que é pra acelerar, acelera uma jogada que é pra segurar. Eu acho que ele tá errando muito nisso, assim. Não é nem necessariamente que ele tá tentando pouco, ou a fase técnica tá ruim, mas eu acho que entender esse timing melhor. Que é normal também, chegou há pouco tempo, né? Mas assim, cara, eu acho que vale destacar a parte dos nossos zagueiros e da nossa linha de defesa como um todo, né, mano? Eu fiquei bem emocionado. A linha de defesa como um todo. Alexandro, a gente sabe, né? Eu fiquei bem emocionado vendo o Rossi, assim, tipo, no final do jogo, e ele chorando, e depois ele até dá uma entrevista pós-jogo que ele comenta que ele chegou na final da Libertadores, né, contra o River, e que o pai dele pôde assistir, ele não conseguiu ser campeão, e agora, já sem o pai dele, né, ele consegue ser campeão, enquanto isso era emocionante pra ele mesmo, né, e eu acho que o Rossi, assim, de longe pra mim, foi o cara da Libertadores, e eu acho que ele entregou tudo em campo, sabe? Em todas as fases da competição, e eu acho que isso também é muito importante quando você está jogando no Flamengo, né? Então, eu acho que vale exaltar desde o Rossi mesmo que, tipo, o Palmeiras não tenha exigido ele tanto, eu acho que
a Libertadores dele fala por si só, né? E aí, como você disse, o Alexandro e o Léo Pereira, né? Esse nosso lado esquerdo da defesa, que os dois juntos em campo é impecável, né, mano? É o futebol 2.0 sendo praticado ali. São dois jogadoraços nas suas posições. A gente não teve o Ortiz, que também é um jogadoraço, mas teve uma boa partida do Danilo e que foi decisiva, né? Para além de ser uma boa partida, foi decisiva. E o Varela, que foi o melhor em campo, assim. Então, a linha de defesa foi muito bem. Em compensação, acho que do meio pra frente a gente não foi tão bem assim. E isso até conecta com outra coisa que eu ia falar sobre A o que tônica da você temporada, trouxe. né? Cara, não era exatamente isso, mas também faz sentido. Mas você tava trazendo isso de que a gente teve muita posse de bola, mas que não foi um jogo tão bom nosso. E o Felipe Luiz, na coletiva pós-jogo, ele fala que o time, ele focou muito no plano de jogo em não deixar o Palmeiras atacar pelos lados, né? Que ele disse que a principal questão do Palmeiras é largura, os pontos e tal. Não é exatamente o termo que ele usou, né? Mas assim, que não deixar o Palmeiras ter esse contra-ataque, que mesmo assim o Palmeiras teve algumas vezes, mas que o grande foco dele foi isso que ele passou para os jogadores, mesmo que, isso ele falou praticamente com essas palavras, mesmo que tivesse que atacar um pouco pior para isso. Então, tipo, é muito curioso porque a gente diz que é um jogo abaixo tecnicamente, jogo abaixo, assim, não foi um futebol muito bem jogado, mas é um futebol muito estudado pelo Felipe. Nesse sentido, acho que tem que também dar o crédito. E ele quis bloquear as principais valências do Palmeiras, que a gente já trouxe aqui, não são tantas, né? É um time de uma nota só, mas ele teve muito sucesso com isso. Por isso que a gente teve um passe de bola talvez tão grande no primeiro tempo, porque a gente conseguiu controlar muito bem o jogo, e talvez não tenha conseguido criar tão bem por conta disso, né? Até uma das jogadas mais marcantes do jogo foi o Samuel Lino dando um carrinho, né, na defesa e comemorando e trazendo a torcida e vibrando. E eu acho que isso diz muito sobre a tônica do que o Felipe trouxe para esse jogo, né? O que ele passou para os jogadores e que o time cumpriu muito bem. Então, por isso mesmo com o Palmeiras tendo posse bem grande no segundo tempo, a gente ainda terminou com mais posse, né? Mas assim, eu acho que se fosse fazer uma crítica ao Felipe nesse jogo, eu não sei se foi ele ou se foram os jogadores que entenderam isso, porque o Felipe também sempre diz que ele respeita muito a leitura dos jogadores em campo, né, durante o jogo. Então não sei exatamente se foi a ideia dele ou se foi como o time sentiu o jogo, mas eu acho que a gente recuou demais, assim. Eu particularmente acho que a gente podia ter jogado um pouco mais de bola depois do primeiro gol. Tanto que o Vitor Roque teve uma chance também clara de gol, né, que o Danilo salva a gente. Apesar do Palmeiras muito pouco criativo, eu acho que a gente chamou muito eles. Eu acho que a gente podia ter jogado um pouco mais. Eu acho que um 2-0 seria mais tranquilo para recuar depois, né? Do que ficar recuado com 1-0 só no placar. Depois tira a Arrascaeta, tira Bruno Henrique, e aí se você toma um gol, você vai para a prorrogação sem os seus caras mais decisivos. Então, eu acho que faltou talvez esse entendimento ali do peso da final e de que o Palmeiras é um time muito traiçoeiro, mesmo que estivesse num jogo relativamente controlado e fosse um jogo pouco inspirado deles. E tanto que quem entra no jogo, eu acho que talvez seja o último cara que a gente precisa citar assim, né? Eu vou te devolver a palavra. Quem entra no jogo e destrói muito é o Cebolinha, né? Porque é um cara que volta a tentar atacar. O Palmeiras, obviamente, está mais exposto, porque está no desespero. Mas eu acho que esse ímpeto ofensivo que o time tinha perdido, o Cebolinha consegue entregar. E aí ele volta a bagunçar um pouco mais o jogo, né? Então acho que esses momentos do jogo eu vejo como muito claros, assim. O Flamengo com um plano de jogo muito bem definido, muito bem executado. Um pouco covarde, eu diria assim, depois que faz o gol. Acho que poderia se impor mais. E depois um Cebolinha que entra já com mais espaço e também brinca um pouquinho ali. Pô, cara, eu acho que assim, no final das contas, no frigir dos ovos, como dizem alguns, eu só quero destacar um ponto, Guilherme, que eu acho que é especial. Eu me dei conta durante a transmissão do jogo. E não tem nada a ver com o que você falou, cara. Sim, nada. Uma coisa completamente outra, mas é porque, tipo, é um ponto que é importante dizer. O rubro-negro Danilo de Bicas, no interior de Minas Gerais, assim como o rubro-negro de Bicas, interior de Minas Gerais, Marcelo Barreto, referência nossa. Então, tipo assim, cara, é como se, na verdade, inclusive, Guilherme, nesse jogo feio que a gente teve aí, todas as coisas que a gente fala de um jogo que não foi tão bom, tal, é como se o Marcelo Barreto tivesse feito o gol do título. Você parou pra pensar nisso, Guilherme? Eu acho que, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu entrei no modo, tipo, metafísico aqui, tipo, eu acho que eu não tenho mais nada pra acrescentar.
sei lá, é isso. O Marcelo Barreto espiritualmente fez o gol do título do Flamengo. Vou ser muito sincero com você. Não tinha parado pra pensar nisso. Assim, muito honestamente, isso talvez tenha sido uma das coisas que passou mais longe da minha cabeça. Desde essa final. Mas, cara, acho que a gente ainda tem algumas coisas pra falar bem rápido, assim, né? Acho que a gente precisa falar da questão do lance do O Pulgar. Marcelo Barreto fez o gol do título do Flamengo. A gente fala do lance do Pulgar, acho que é inevitável falar. E eu esqueci qual era outra coisa. Mas a gente precisa também fazer o nosso padrão, né? Nosso ritual de encerramento do episódio com resultadismo, Taça David. E já falar dos próximos jogos, porque a temporada ainda não acabou. Mas, assim, acho que sobre tudo que eu falei, antes de falar do Pulgar, eu acho que tudo bem, tem um futebol mal jogado, etc. Mas, pra mim, prevalece a tônica, né? Que final não se joga, né? Se ganha. Eu acho que o Flamengo soube fazer isso e é uma Libertadores em que o Flamengo foi muito maduro. Foi time copeiro, foi time campeão de Libertadores. Pode não ter sido uma campanha de time, sei lá, campeão de Champions League ou qualquer coisa que você queira colocar aí como o melhor futebol, mas foi um time muito aguerrido e que soube entender todos os momentos da competição, soube jogar todos os momentos da competição, cresceu muito durante a competição, soube lutar até o final, e acho que contra os times brasileiros foi onde a gente teve mais facilidade até, né? Inter e Palmeiras. E os times de fora a gente sofreu mais, mas conseguiu também passar por esses percalços, né? E isso, acho que final, em última instância, se ganha, né, Alex? Mas... No final cara, se ganha e do Palmeiras se ganha fácil. Mas assim, antes da gente falar do nosso pré-jogo, que vai ter que ser bem rápido, acho que dá pra gente comentar por alto, a gente tá de acordo, né? A gente já tava comentando em off antes. A questão do Pulgar, cara, foi um lance de agressão, um lance claro. Eu acho que qualquer rubro-negro que diga que não era pra vermelho ou que não foi agressão, tá viajando, assim, honestamente. Foi um lance de agressão, um lance claro. A arbitragem foi muito ruim. E não, o VAR não expulsar, o juiz não expulsar e o VAR não chamar ele, né? Mas, dito tudo isso, eu acho que a gente também não pode ir para um lado, ou permitir que as pessoas vão para um lado oportunista, de querer dizer que foi roubado ou que isso definiu o jogo, ou que foi o que influenciou no jogo. A gente já trouxe assim, os principais fatores que influenciaram no jogo, né? E a gente não pode ignorar o fato de que também teve um lance que era para vermelho, do Veiga, que aconteceu quase 20 minutos antes do lance do Pulgar. Então, se for por esse caminho de se o Pulgar é expulso, o jogo era outro. Se o Veiga é expulso, o jogo também era outro. Acho que a gente precisa cobrar que a arbitragem errou nos dois lances capitais, importantes numa final. E a arbitragem, na minha opinião, errou nos dois. Assim, erros bem claros, 2 lances para vermelho. O do Pulgar eu acho que era até vermelho mais gancho, algo do tipo, né? Porque foi uma agressão fora do lance de bola. É pior o lance do Pulgar, acho que isso também é bem claro para mim, mas eram 2 lances para vermelho. Então, tipo, não dá para ter esse oportunismo de querer falar em time beneficiado ou algo do tipo. O que a gente tem que cobrar é o que a gente sempre cobra, né, Alex? Que a arbitragem brasileira e sul-americana são muito ruins, né? Então, precisam urgentemente melhorar, porque eu acho que não faz jus a uma final ter questões de vermelhos não dados como sendo alguns dos tópicos principais, né? Uma final de Libertadores. Dito isso, Alex, quer fazer algum comentário? Não, dito isso, eu só vou confirmar pra você, cara. Pra mim, muito pênalti. Meu Deus do céu, que delírio. Muito vermelho. Muito vermelho. Sim. Eu falei com meu pai assim, cara, ele tem que ser expulso. Ele vai ser expulso. Sim. Eu fiquei muito chocado que ele não expulsou. E assim... Eu tava bem bolado com o Pulgar nessa hora, tá? Porque eu já tava achando ele mal no jogo e ele ainda mete essa do nada. Não, exatamente. Eu acho que assim, eu fiquei com muita raiva do Pulgar. Porque assim, no final das contas eu ainda fiquei pensando, cara, ele vai... Se ele não expulsou agora, daqui a pouco ele expulsa de qualquer forma, tá ligado? Porque, tipo, é muito absurdo o que o Pulgar fez. Muita responsabilidade. Mas acabou sendo muito uma questão mesmo, uma decisão do juiz de, tipo, compensar pelo fato de que ele não fez o mesmo com o Veiga. E é diferente, mas é igual, né? Porque, tipo, ele chega por cima também, e pega, tá ligado? Só que aí, tipo, aquilo, né? A bola tava em jogo, não é uma agressão nesse aspecto, mas é uma agressão no aspecto de, porra, literalmente, ele deu uma solada no outro cara e, tipo, e a diferença é que, tipo, ele pegou, assim, tipo, mais leve, sabe? Mas, tipo,
A intenção tava ali também, tá ligado? Não pegou tão em cheio, né? O pé escorregou um pouco. Mas foi mais perto do joelho, por exemplo, que seria um agravante também. Mas assim, no fim das contas... no momento do jogo que, tipo... Tá entendendo? E assim, só pra deixar claro muito também, no início do jogo. O Pulgar chega daquele jeito que ele chega por um motivo pra mim muito claro. O Fuchs faz a falta e ele fica, tipo, dando aquela coisa de chutando... A bola fica presa no meio da perna do Arrascaeta e ele fica, tipo, chutando aquela bola ali, meio que chutando o Arrascaeta junto naquilo ali. E o Pulgar vai, né, claramente com o seu grande temperamento de uma flor, vai lá e dá uma sinalização, só que é uma sinalização que não era pra ter sido dada. Ele podia fazer aquela falta depois, tá ligado? Dá uma quebradinha no cara ali em outro momento, tá ligado? Sim. Não sem a bola rolando, e não daquele jeito também. Ele colocou o risco todo assim do Flamengo. E é claro, né? O Palmeiras, do jeito que jogou, eu não consigo acreditar super que aconteceu uma coisa meio parecida com o Flamengo e Palmeiras... Perdão. Botafogo e Atlético Mineiro ano passado, que é tipo... Mesmo com a menos, o time com a menos ganha, porque, tipo, é uma diferença, assim, tipo, de capacidade de lidar com o jogo muito grande. Porque, cara, a gente sabe o que o Palmeiras faria. Que foi o que ele fez no final. Bola na área. E a gente tava ali com um momento muito especial da nossa linha de defesa, sabe? Isso é muito evidente. Muito evidente. A gente já falou bastante sobre isso. O Léo Pereira... um baixão de segurança nessa defesa, precisava ser mais valorizado. Acho que começou a ser mais valorizado à medida que o Ortiz ficou um pouco mais fora, né? O Danilo com o gol, mas também com uma tirada providencial, o Varela com a partida da carreira dele, provavelmente, e o Alexandre com a segurança de sempre, né? Então, poxa, é isso. Eu acho que algumas coisas bem rápidas também, assim, eu acho que eu já cobri algumas vezes aqui que a arbitragem no Brasil é muito conivente com certos jogadores carniceiros, né? E eu falei muito de alguns jogadores de outros times, mas eu acho que o Pulgar dá pra entrar tranquilamente nesse pacote, né? E eu acho que é uma coisa que eu entendo, tem gente que gosta e tal, mas eu praticamente acho que isso muito mais prejudica a gente. O Pulgar ficou fora meses essa temporada porque ele deu um chute no cara e quebrou o pé, tá ligado? Mas assim, foi um lance que ele foi dar no cara, então tipo... eu acho que muito mais recorrentemente isso vai prejudicar o Flamengo do que ajudar. Então acho que é algo que até de alguma forma tinha que ser trabalhado com o Pulgar, porque, sei lá, mano, eu acho que não deveria ter espaço para o jogador ser carniceiro no futebol, mas talvez seja muito, muito escoteiro, né? Time de escoteiro que falam. Mas assim, também, dito isso, também a gente tem que levar em conta que o próprio Bruno Fux, em entrevista pós-jogo do Cruzeiro, disse que o lance do Gustavo Gomes não era para vermelho. Então não adianta também ficar uma coisa de quando a meu favor é um critério, quando é contra mim é um critério, né? É outro critério e querer levar assim e ficar apontando beneficiado e prejudicado, porque no fim das contas é isso. É uma arbitragem péssima. E o juiz seguiu na linha, para encerrar essa questão da arbitragem, do Lino na Copa do Brasil do ano passado, não sei se você lembra, Alex, que disse que o lance do Lianco no Arrascaeta, né, era para vermelho, mas ele não expulsaria, porque ia estragar o espetáculo da decisão, alguma coisa assim. Então a arbitragem fez meio que isso, né, nos dois lances. E, de novo, para mim isso é um erro. Quem tem que se preocupar em não ser expulso é o jogador, não é o árbitro. Eu acho que o árbitro tem que se preocupar em com a segurança dos jogadores e que as regras sejam cumpridas. Se o jogador tá indo contra isso, mano, o problema é dele, assim. Então, acho que tanto no caso do Veiga quanto no caso do Pulgar são erros claros da arbitragem. Mas podemos seguir, então, pro nosso pré-jogo, Alex, que eu já tô, na verdade, até bem atrasado. Bora. Encerrar aqui. Tá, Malvadão, acho que a gente meio que já expressou, né? No campo, assim, com a partida, Varela, simbolicamente, Danilo, não tem muito o que fazer. Então, eu acho que os dois recebem voto dos dois, porque eu acho que os dois merecem os 3 pontos da unanimidade, vamos dizer assim. Sim. Sim. E resultadismo também, eu acho que dá pra adiantar que é nota 10, né, mano? Eu acho que a gente só tá comentando no final da Libertadores. Pra ser outra coisa, né? Não tem o que falar, né? É 10. E Taça David, você falou 2-0, eu falei 3-1. A gente acertou a vitória, mas errou o resultado, então cada um fez um ponto. Você tá com 46, eu tô com 33.
Eu acho que matematicamente já tá definido, mas não parei pra contar, também não tenho tempo agora, então. Então, assim, eu vou acreditar até o final, né? Vou acreditar até o fim. Flamengo e Ceará, quarta-feira, 9h30, no Maracanã, Alex, dia 3 de dezembro. Cara, eu vou te falar, eu acho que um jogo Qual é o teu placar? bêbado desse aí, pra mim, tem um cheiro de 3-0 Flamengo. Ah, mano, Jogo é meu placar há bêbado, cara. muito tempo. É muito tempo meu placar é 3-0. Que ódio. Eu vou... Ah, mano, nem sei o que eu faço. Tipo, Vem mano, comigo, acho Guilherme. que desde... Vem comigo, pontou junto Mas- comigo mas aqui po- de brinde. Pode? Então tá justo, então tá Pode, justo. pode. Eu não- Porque assim, desde o... É legal que não adianta pra mim pontuar junto com você, né? Mas beleza. Desde antes do jogo do Galo, eu acho que meu placar pra esse jogo é 3-0 no Ceará. É muita mística do 3-0 de 2019 no Ceará, com a bike do Rascaeta e tal. Mas enfim, Mirassol e Flamengo. Eu vou falar antes porque eu também tenho um placar há muito tempo pra esse jogo e é 2-1 pro Flamengo. Eu acho que a gente quebra a invencibilidade deles lá. Cara, só pra também dar uma atualizadinha, né? O jogo do Palmeiras, do Ceará, você falou, é quarta-feira agora e tal, né? Dia 3. Ah, sim. O Mirassol jogo do domingo. Mirassol tá marcado pra domingo, 7 de dezembro. Só que, se o Flamengo for campeão, a CBF estuda adiantar o jogo do Flamengo pro sábado pra poder dar mais um dia de descanso pro Flamengo pra jogar contra o Cruz Azul. Viajar. É. Porque tanto o Flamengo quanto o Mirassol talvez não possam mais ganhar nem perder posição na tabela, né? Então seria um jogo que não valeria nada pra nenhum dos dois, né? Se for esse cenário, talvez possa adiantar. Porque atualmente todos os jogos da última rodada são no mesmo horário, né? Acontecem simultaneamente. Então, como esse jogo não influenciaria pra nenhum outro time, pode ter essa questão de adiantarem, né? Mas qual seria seu placar, Alex? Cara, acho que eu vou finalizar no meu padrãozinho, cara. 2-0? Né? Beleza, então você falou 3-0 no Ceará, 2-0 no Mirassol. Eu vou de 3-0 no Ceará, 2-1 no Mirassol. Cara, acho que é isso, né? Confiômetro. Não tem nada na cabeça, a gente tá sem tempo. Vamos chamar o Totói? Vamos chamar o nosso sócio. Como é que vincular no final de semana todo? Sócio. É honorário que ele é mesmo? Mas é que não sei se você viu, mas a Marília postou muitas coisas dele assim, falando sócio não sei o que ele tem esse título, né? De sócio alguma coisa, que eu não tô lembrando agora. Então, assim, ela tava lá, tipo, porque ele com certeza tá muito feliz. Uhum. Sócio honorário Mengo, do Flamengo né? mesmo. É o que resta dizer, cara, Mengo, então, né, isso. Alex? Puxa nosso sócio honorário aí. Saudações rubro-negras, rapaziada. Saudações rubro-negras. Não dá.